Olá, abençoados, paz e graça a todos. Nesse momento, estarei dando início a um estudo sobre o sábado. E vamos começar esse estudo analisando o texto de Colossenses, capítulo 2, nos versos 16 e 17. E para isto, eu estarei tomando como base a seguinte pergunta: a que tipo de sábados o apóstolo Paulo se referiu na carta aos Colossenses 2,16? Aos sábados anuais ou aos sábados semanais? Faço questão de iniciar com esta pergunta porque os irmãos que seguem uma linha de interpretação sabatista entendem, defendem e ensinam que esses sábados aqui de Colossenses 2,16 não são os sábados semanais, e sim os sábados anuais ou cerimoniais, como eles normalmente costumam chamar. No entanto, ao fazermos um estudo um pouco mais aprofundado a respeito do texto em questão, iremos perceber que os sábados relatados ali eram sim os sábados semanais e não os sábados anuais, conforme ensina a teologia sabatista. Vamos ao texto. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, é importante que entendamos uma coisa. Tudo aquilo que foi sombra no antigo pacto, no novo pacto, simplesmente deixou de existir. E por quê? Porque as sombras do antigo pacto, todas elas apontavam para Cristo. E em Cristo, todo aquele cerimonialismo se cumpriu de uma forma definitiva. E nele nós fomos habilitados para sermos novas criaturas e para vivermos em novidade de vida, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,17 e Romanos 6,4. Nesse estudo, eu estarei provando dentro das Escrituras, de uma forma bastante coerente, simples e objetiva, que os sábados mencionados em Colossenses 2, 16 e 17 eram sim os sábados semanais. Até porque, nesse texto, o apóstolo Paulo apenas usou uma expressão bastante comum e já conhecida para se referir às celebrações judaicas, citando assim as seguintes expressões: dia de festas, se referindo às celebrações anuais; lua nova, se referindo às celebrações mensais; e sábados, se referindo às celebrações semanais. Muitos dizem que Paulo aqui se referiu aos sábados anuais. Porém, isso não é verdade. E por quê? Porque os sábados anuais
já foram incluídos na expressão dia de festa. Ou seja, todos os dias festivos que aconteciam ano após ano em Israel eram conhecidos como sábados, até porque eram dias de descanso religioso em todo o território israelita. Só lembrando que essas expressões vão aparecer nos textos seguintes de uma forma aleatória. E às vezes a expressão dia de festa vai estar traduzida como solenidades, festas fixas ou festividades, mas o sentido continua o mesmo. Agora vamos conferir alguns textos do Antigo Pacto, se referindo a essas mesmas celebrações citadas pelo apóstolo Paulo em Colossenses 2,16. Preste bastante atenção em cada texto e depois tire as suas próprias conclusões. 1 Crônicas, capítulo 23, versos 31, está escrito: E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado. Note que nesse texto de Crônicas, 1 Crônicas 23, 31, aparece as mesmas expressões utilizadas pelo apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2,16. E essas expressões, elas vão continuar aparecendo ao decorrer do nosso estudo, tá certo? Continuando o estudo, vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 2, versos 4. E está escrito: Eis que estou para edificar a casa do Senhor meu Deus e a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. 2 Crônicas, capítulo 8, versos 13. 2 Crônicas 8, 13, está escrito: E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. 2 Crônicas, capítulo 31, versos 3, está escrito: 2 Crônicas 31, 3, está escrito: A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Vamos agora para Neemias, capítulo 10, versos 33. Neemias 10, 33, está escrito: E para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares
e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova e para as festas fixas. Vamos agora para Ezequiel capítulo 45, versos 17. Ezequiel 45, 17 está escrito: estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações na festa da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Vamos agora para Oséias capítulo 2, versos 11. Oséias 2:11 está escrito: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Então veja que foram citados até aqui 7 textos bíblicos que mostram a mesma sequência anual, mensal e semanal. Nem sempre nesta mesma ordem, mas o importante é que você perceba que em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo apenas repetiu uma linguagem bastante conhecida para se referir às cerimônias judaicas. Agora vamos a mais um texto, o qual se encontra em Ezequiel 46:1. Ezequiel 46:1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Veja bem, antes de continuar esse estudo aqui, conforme foi escrito, eu quero falar um pouco com relação a esse texto aqui de Ezequiel 46:1. Observem que o sábado semanal ele sempre está ligado, associado, relacionado com a festa da lua nova. Eu não sei se vocês que estudam a respeito da lei já perceberam isso. E veja, aqui em Ezequiel 46:1, o texto é bastante claro ao dizer que esse sábado aqui era de fato o sábado do Decálogo. Porque muitos costumam dizer que o sábado do Decálogo não tem nada a ver com as demais festividades, o que é um equívoco. Porque aqui está bastante claro, o texto foi bastante claro ao dizer, a porta do átrio interior que olha para o oriente será fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá e também no dia da festa da lua nova. Então veja que o sábado ele estava quase que sempre relacionado ao templo e às demais festividades. Não tem como separar isso. Continuando, vamos repetir aqui o texto para não perdermos o foco. Ezequiel 46:1. Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Esse texto aqui deixa claro que todos os sábados citados nos demais textos anteriores eram realmente os sábados semanais. E um detalhe importante de ser analisado
é que o sábado em todos os textos estavam sempre inserido dentro de um contexto litúrgico ou cerimonial. Esse é um detalhe, né? O sábado em todos esses textos citados até aqui estava sempre inserido dentro de um contexto litúrgico ou cerimonial. E isso, pelo menos para mim, é uma prova bíblica clara e suficiente para entender que o sábado do sétimo dia era, sim, uma ordenança de caráter extremamente cerimonial. E Levíticos, capítulo 23, nos versos 2 e 3, confirma isso de uma forma bastante contundente. Vejam, Levíticos, capítulo 23, nos versos 2 e 3. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que anunciareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Veja bem, irmãos. Observe bem no verso 3 e veja qual que era a primeira festa do Senhor. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado. Nenhuma obra se fará. É sábado em todas as vossas moradas. Isso está muito claro, abençoados. Está muito claro. Tá certo? E se continuarmos lendo, veremos que esse capítulo de Levíticos 23 inteiro é praticamente dedicado para nomear as cerimônias do Senhor, as festas do Senhor, as solenidades, as celebrações, né? E o sábado semanal está no topo dele. É o primeiro da lista. E então eu pergunto, com todo o respeito e humildade que tenho no meu coração, eu pergunto: o sábado era ou não era uma ordenança cerimonial? E eu faço essa pergunta porque biblicamente é impossível desvincular o sábado das demais festividades ou cerimônias judaicas. E quanto a isso, a Bíblia não deixa dúvida. E além disso, o sábado ainda possuía 3 aspectos típicos de uma cerimônia, isto é, aspectos esses que o identificava como sendo uma ordenança cerimonial. Vejam, primeiro aspecto, preste bastante atenção porque isso é muito sério. Talvez você nunca tenha ouvido isto, tá certo? Eu disse que o sábado possuía 3 aspectos típicos de uma cerimônia. Aspectos esses que o identificava como sendo uma ordenança cerimonial. E vou provar isso à luz da Bíblia, em nome de Jesus. Primeiro aspecto: toda cerimônia precisa de uma preparação antes, para que no dia exato nada dê errado e tudo aconteça conforme foi cuidadosamente planejado. Não é isso que acontece?
Repetindo, toda cerimônia precisa de uma preparação antes, para que no dia exato não dê nada de errado e tudo aconteça conforme foi cuidadosamente planejado. E com relação ao sábado, toda essa preparação era feita um dia antes, isto é, na sexta-feira, conforme é relatado em Lucas 23:54 e João 19:14. Entendeu? Pare um pouco e pense. Em qualquer cerimônia de casamento, cerimônia de batismo, aniversário, tudo isso são cerimônias. E eu te pergunto, essas cerimônias acontecem de uma hora para outra? Não. É necessário que haja uma preparação antes. Entende? Esse é o primeiro aspecto que demonstra a cerimoniedade do mandamento do sábado. Tinha que ter uma preparação antes. A prova disso é que, biblicamente, a sexta-feira para os judeus, tanto do passado como para os judeus da época de hoje, aqueles que seguem a tradição ainda, é conhecido como o dia da preparação. Porque trata-se de uma cerimônia. Entende? Então esse é o primeiro aspecto que demonstra a cerimoniedade do mandamento do sábado. Agora vamos ao segundo aspecto. Toda cerimônia precisa de uma data específica para acontecer. E no caso do sábado, essa data específica era todo o sétimo dia de cada semana, conforme consta em Êxodo capítulo 20 e versos 9 e 10, onde está escrito: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então veja que o sábado necessitava de uma data específica para ser celebrado. Necessidade esta que não vemos nos demais mandamentos do Decálogo, que eram e são mandamentos de caráter moral e espiritual. Entende? Tem que ter uma data. Toda cerimônia precisa de uma data para ser celebrada. E no caso do sábado, essa data era o sétimo dia de cada semana. Agora vamos ao terceiro aspecto. E esse é um aspecto muito claro aqui, tá? É inegável, você não tem como negar isso. Você não tem como negar. Você que está ouvindo esse estudo, está acompanhando esse estudo, você não tem como negar que essas coisas que eu estou falando aqui têm coerência, têm lógica. E eu estou falando dentro das Escrituras, eu não estou saindo fora não, eu estou usando as Escrituras. Tá certo? Então vamos. Agora vamos ao terceiro aspecto. Ninguém consegue participar de uma cerimônia se antes não se lembrar do dia exato em que esta cerimônia deverá acontecer. Entendeu? Agora veja
que em Êxodo capítulo 20, versículo 8, o quarto mandamento já começa com a seguinte expressão: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia do sábado. Ou seja, o povo precisava se lembrar do dia. Caso ao contrário, não haveria celebração do sábado. E Êxodo 31:16 também mostra o sábado como sendo algo a ser celebrado. Êxodo 31:16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o como aliança perpétua nas suas gerações. Veja bem, é importante entendermos que a expressão celebrando-o aqui está intimamente ligada a atos cerimoniais. E não tem como fugir disso, meus irmãos. O sábado era uma celebração. E isso tem a ver com cerimônia, com ritual. Entenda isso. Entenda isso. E além disso, uma lei moral jamais estaria restrita a um espaço de tempo, como, por exemplo, a lei do sábado, cuja obediência estava limitada a um período de 24 horas, ou seja, um dia. E isso só reforça ainda mais o meu entendimento de que o sábado, no antigo pacto, foi uma sombra que simbolicamente apontava para um descanso maior, melhor e superior em Cristo. E para confirmar isto, leiamos os seguintes textos. Isaías 28:12. Anote aí na sua Bíblia, tá? Isaías 28:12, Jeremias 6:16 e Ezequiel 34:15. Esses três textos falam de descanso. Em Ezequiel 34:15 está escrito: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Em outras palavras, e as farei descansar, diz o Senhor Deus. E logo mais adiante, no verso 23, ele disse: levantarei para elas um só pastor. É claro que no primeiro momento da profecia, Davi seria o pastor referido no texto. Porém, ele foi citado ali apenas como figura de Cristo, o verdadeiro e bom pastor. Conforme está escrito em João capítulo 10, versos 11, 14 e 16, onde o próprio Cristo disse no verso 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 14 ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E no verso 16 ele continuou dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E em Salmos 23:2, que também é um salmo profético, está escrito: deitar-me faz em verdes pastos, ou em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas. Essa expressão águas tranquilas, em outra versão, está traduzida como águas de descanso. Aleluia! E que águas tranquilas ou de descanso são essas?
Certamente, essas águas simbolizavam a graça de Deus. Agora vamos analisar Isaías 28:12 e Jeremias 6:16. E vejamos que ambos os textos falavam exatamente do mesmo assunto, né? Do mesmo assunto, do descanso. Observe que em Isaías 28:12 está escrito: ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Agora vamos para Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. O povo judeu se recusou a andar, a ouvir a voz do Senhor e a andar pelo caminho do descanso. Então eu pergunto, de quem foi a voz a qual eles não quiseram ouvir? E quem é o caminho pelo qual eles não quiseram andar? Certamente essa voz foi a mesma voz que os convidou em Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém, em João 1:11 está escrito que ele veio para o que era seu, isto é, para o povo judeu, mas os judeus da época não o quiseram receber. E mais na frente, em João 14:6, esta mesma voz disse: eu sou o caminho. Só que, conforme predisse Jeremias 6,16, eles também não quiseram andar por esse caminho. O caminho que proporcionaria a eles o verdadeiro descanso. E descanso em que sentido? Me diz aí. Descanso em que sentido? No sentido de que eles estavam tendo a oportunidade de se tornarem um povo livre. E livre de quê? Livre do jugo da lei. A mesma lei que os condenava diante de Deus. Na verdade, a lei mostrava que o homem estava sempre em dívida com Deus. E por mais que o homem trabalhasse, jamais iria conseguir sozinho quitar essa dívida. Mas em Cristo, aquela dívida foi paga e riscada, conforme está escrito em Colossenses 2,14, que diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do nosso meio, cravando na cruz. E isso o próprio Cristo confirmou em João 19:30, onde está escrito: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Na verdade, em outras palavras, é como se Cristo tivesse dito: toda a dívida do homem para com Deus está paga. Aleluia! E a partir daquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, a partir daquele momento, deu-se início a um novo tempo em toda a história da humanidade. Um tempo de refrigério, ou seja, um tempo no qual o homem finalmente teve a oportunidade de verdadeiramente entrar no descanso de Deus. E a porta de entrada para esse descanso é a fé, conforme está escrito em Hebreus 4:3, onde diz: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Então veja que não se trata de um descanso físico, mas sim de um descanso espiritual, o qual não está baseado no que vemos ou tocamos, e sim no que sentimos,
por meio da fé. E somente pela fé é que nós passamos a viver a realidade plena desse descanso. Pois só consegue usufruir desse descanso, irmãos, todo aquele que crer com segurança que já está salvo em Cristo, e não aqueles que ainda estão trabalhando para se salvar. E infelizmente muitos cristãos hoje em dia não conseguem se ver como salvos, e por isso seguem suas vidas trabalhando para esse objetivo, como se a salvação dependesse das obras que eles fazem. Porém, isso é um erro grave, além, é claro, de ser um esforço inútil, porque com relação à nossa salvação, irmãos, com relação à nossa salvação, não há nada mais que possamos fazer, pois tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo já fez por nós. E aqui está o verdadeiro sentido espiritual do sábado para o cristão. Amém? Deixa eu voltar aqui esse fundo musical para não me atrapalhar. Amém. Pronto, voltei, né? Então, continuando o seguinte, né? Eu parei aqui falando sobre a natureza do descanso em Cristo, né? Vamos começar aqui para não perdermos o foco. Porque com relação à nossa salvação, não há mais nada que possamos fazer, pois tudo o que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo já fez por nós. E aqui está o verdadeiro sentido espiritual do sábado para o cristão, ou seja, a obra já foi consumada. Aleluia! E isso significa que agora, irmãos, já podemos descansar. E há um detalhe importante de ser analisado com relação à expressão dia de sábado, é que esta expressão, em outras palavras, quer dizer dia de descanso. Aleluia! E eu sinceramente entendo, irmãos, que esse dia de descanso lá no antigo pacto simbolicamente apontava para o dia que se chama hoje. Aleluia! E Cristo é esse dia em nossas vidas, ou seja, o nosso dia de descanso é Cristo, porque nele, por meio dele, toda a obra já foi concluída. Aleluia! Louvado seja Deus! Em Colossenses 1,16, irmãos, está escrito que nele foram criadas todas as coisas. Em Atos 17:28, Paulo disse que nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele quem? Em Cristo. Ou seja, Cristo é o centro de tudo na vida do cristão e, portanto, é nele que nós encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, pare de viver como se ainda não estivessem salvo em Cristo, salva em Cristo. A salvação, ela não depende do nosso esforço, do nosso trabalho. Entende? Não depende de nada disso, irmãos. Você não precisa pagar voto, fazer isso, fazer aquilo para ser salvo, não. Muitos cristãos hoje não conseguiram ainda usufruir
do verdadeiro significado, do verdadeiro sentido do sábado em nossas vidas. Porque eles ainda pensam que precisa fazer alguma obra, algum trabalho para manter-se em comunhão com o Pai, manter-se salva. Não é preciso fazer nada, absolutamente nada, nada. Tudo que precisamos fazer é descansarmos no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Fique na paz. Esse estudo tem algum tempo que eu fiz ele. Gastei muito dia, apesar de não ser um estudo muito longo, né? Mas foi feito com muita oração, irmãos. Desculpa aí se eu falei coisas que não te agradam, mas seja coerente, irmãos. Tudo que eu falei nesse estudo está embasado nas Escrituras. Está embasado nas Escrituras. Tá certo? Então, para finalizar, eu quero ler a parte final, né? Aonde eu diz aqui no estudo que há um detalhe importante de ser analisado com relação à expressão dia de sábado. É que esta expressão, em outras palavras, quer dizer dia de descanso. E eu sinceramente entendo que esse dia de descanso lá no Antigo Pacto, simbolicamente apontava para o dia que se chama hoje. E Cristo é esse dia em nossas vidas. Ou seja, o nosso dia de descanso é Cristo, porque nele e por meio dele toda a obra já foi concluída. Em Colossenses 1,16 está escrito que nele foram criadas todas as coisas. Em Atos 17:28, Paulo disse que nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele quem? Em Cristo. Ou seja, Cristo é o centro de tudo na vida do cristão. E, portanto, é nele que nós encontramos o verdadeiro descanso. O nosso sábado é Cristo. Aleluia! Tome posse desta palavra. Passe a usufruir desse descanso. Entenda, o sábado litúrgico, o sábado cerimonial, já cumpriu o seu propósito. Assim como as demais leis cerimoniais cumpriram, o sábado não é diferente. Não é diferente. O sábado, como mandamento, estava inserido no Decálogo exatamente porque ele era a sombra perfeita de Cristo. Veja que os 3 primeiros mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E no meio disso tudo, quem está? O sábado. Nos fazendo entender que entre nós e Deus está Cristo. É impossível, meus irmãos, termos uma comunhão com Deus fora de Cristo. É impossível termos comunhão com o próximo fora de Cristo, porque Ele veio nos ensinar como servir a Deus e como amar o próximo. Ele está no meio, Ele é o elo
perfeito. Ele é a ponte que faz a interligação de nós com Deus e com o nosso próximo. É por isso que o sábado está lá no Decálogo. Estava ali exatamente simbolizando a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é preciso sacrifícios, nada disso. Temos que descansar em Cristo. Com Ele nós aprendemos a amar a Deus e a amar o próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz. Tchau. Deus continue nos abençoando e nos dando graça e entendimento à luz da sua palavra.